Olá, meus irmãos! Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Ó, nós aqui de novo, né? Mais um dia falando sobre a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando as lições bíblicas, a promessa de Deus. Daí eu tenho certeza que essas promessas têm revigorado muito a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos na lição de número 9, né? Que vai ser do dia 1º de dezembro de 2014, que é o próximo domingo, né? E vai falar sobre a promessa para pais e filhos. Então se preparem, você, professor, você, aluno, que nesse próximo domingo a lição da nossa BD é uma lição abençoada para toda a família. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, mãe, para você, pai, para você, filho e filha, tá certo? Deus sempre cuida dos seus. Meus irmãos, né, tenha em posse da sua mão a Bíblia, tenha em posse da sua mão uma caneta, a sua revista de escola dominical, você professor, você aluno, né, para que nós possamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Meus irmãos, bora lá para a nossa lição do próximo domingo, que diz assim o nosso texto áureo. Nós já estamos em aula, tá? É muito importante que você leia com seus alunos, tá certo? Para que eles possam entender a mensagem que você estará trazendo ao coração, beleza? Texto áureo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver aqui, né, que a honra, o que é a honra? A honra, ela dignifica a pessoa. Fala sobre honestidade, fala sobre aquilo que a pessoa representa. Então, o que o pai e a mãe representa para você? E aqui, né, o nosso textuário está direcionando aos filhos, né? Honra teu pai, né? Ame o teu pai, responda por ele, né? E não responda a ele, né? Mas responda por ele, né? Identifique, né, todas as situações, e eu tenho certeza que você vai ter um bom relacionamento com seu pai. Verdade prática. Entre os desafios e responsabilidades, relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção, né? Então, uma coisa que nós podemos identificar aqui é para que isso venha a acontecer entre pais e filhos é um grande desafio. O que? A educação. Educar filhos é um desafio enorme, mas que Deus confiou a mim e a você para que nós possamos juntos, com a graça de Deus, educar também os nossos filhos. Meus irmãos, é muito importante também que você leia a leitura bíblica em classe, junto com seus alunos, para que eles entendam, né? A leitura está em Salmo 127, do verso 3 ao verso 5, e Efésios capítulo 6, do versículo 1 a 4, tá? Leia com seus alunos. Meus irmãos, vamos para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus, voltadas ao relacionamento entre pais e filhos, vivendo em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Meus queridos, aqui ele diz, e é algo muito real, que é desafiador esse relacionamento. O que é um relacionamento? Relacionamento é quando você convive com a pessoa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, e você tem um bom relacionamento. Mas como ter um bom relacionamento? O que a gente vê muito são pessoas que não conseguem compreender os filhos não conseguem compreender os pais. Por quê? Porque não há um diálogo, não há conversa. Às vezes um é estúpido demais, o outro é estressado demais, né? E nós vamos entender isso de acordo com a lição, para que nós possamos tampar essas brechas, né? Possamos repará-las, para que a gente possa alcançar aí
um respeito e um diálogo entre ambas as partes, né? Continuando, diz assim: contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança, proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir ao relacionamento entre pais e filhos. Então, o que é isso? Essas coisas podem se cumprir na sua vida, na situação que você está? Pode. De que forma? Eu entendendo a palavra de Deus. Eu desfrutando da palavra de Deus, porque a relação entre ambas as partes traz o quê? Confiança. Os filhos precisam confiar nos pais, os pais precisam confiar nos filhos, né? E nós podemos usufruir das bênçãos de Deus, que isso pode suprir todas as necessidades da família. Porque um relacionamento deve ser marcado, né, entre pais e filhos por amor, respeito, firmeza e bondade. Essas coisas têm que estar bem nítidas em um relacionamento entre ambos. Por quê? Porque se você não amar o seu filho, ou se você não amar o seu pai, você não vai ter respeito por ele. E o respeito, né, precisa ser conquistado, né, de ambas as partes. Né? Se você pegar e desobedecer, como é que você vai ter um respeito? Se você não ouvir a orientação, como é que você vai poder desfrutar da bênção de Deus? E isso é muito sério. Por exemplo, né, às vezes é comum a gente ouvir isso. Ah, meu pai falou para mim não fazer, e eu fui lá e fiz, para desaforar. Meu irmão, você está errado. Você precisa amar o seu pai, você precisa, quando eu falo pai, no genérico, né? Entre pai e mãe, né? Então é um relacionamento entre ambas as partes. E quando nós falamos aqui, ó, de amar, de respeitar, né? De dar ouvidos àquilo que o pai fala, por quê? Porque o pai, querendo ou não, ele já tem uma certa experiência daquilo que ele já viveu, porque ele também já foi filho alguma vez. E nessa questão de filho, é muito importante que você tenha respeito, né? Que você não burle as situações, né? Para que você possa alcançar os seus próprios benefícios. Então, nós temos que ter firmeza no relacionamento. E quando nós falamos de firmeza, é algo realmente firme, é algo que você pode ter confiança. Né? Já viu quando o pai dar um exemplo aqui de uma piscina, né? Eu posso dar um exemplo aqui da minha filha, do meu filho. Quantas das vezes nós fomos em alguma piscina e brincar e eu falei para eles, né? Pode pular. E eles pulavam despreocupado. Por quê? Porque eu estava lá para segurá-los. Né? E isso é firmeza, é confiança. Né? E também num relacionamento precisa se ter bondade entre ambas as partes. Né? Um precisa entender o que o outro está passando. Isso é relacionamento. Como é que eu vou saber se o meu filho está passando por um problema psicológico, se ele está passando um problema físico, se eu não converso com ele, se eu não observo ele? Tem gente que não conhece nem a voz do filho. Né? Por quê? Porque não há um relacionamento. E nós precisamos ter esse relacionamento para que nós possamos seguir em frente. Bora lá. Tópico 1. Relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico sagrado, né, de Salmo 127, que os filhos são apresentados como herança. E o que é uma herança? É algo que você adquire. Não é seu, é momentâneo, você adquiriu aquela herança. E quando você adquire uma herança, passa a ser seu aquilo. Então, quando o filho nasce, ou quando você adota uma criança, né, que você passa a ser o responsável legal por aquela criança,
você passa a ter uma herança. E aquela herança é aquilo que o Senhor está lhe dando. Né? E ele fala, ó, e galardão. Né? Então, esse galardão é o que você receberá por aquilo que você fez. E o salmista continua dizendo que eles são como flechas na mão do valente. E o que é a flecha na mão do valente? Senão para representar. Aqui ele diz assim, ó, ou seja, são úteis, importantes para a sociedade. Por isso, eles eram importantes também para os pais diante de uma sociedade. Quando ele fala aqui, ó, flechas na mão do valente, porque uma flecha ela é afiada. Para que serve uma flecha? Para caçar, para ir adiante, para sobreviver, para que você possa ter um alvo, ter um objetivo. Veja, a flecha na mão de um covarde não serve para nada. A flecha na mão de uma pessoa que não tem mira, por isso nós precisamos direcionar os nossos filhos. Como direcionar o meu filho se eu não tenho um relacionamento? Como eu vou lançar uma flecha se eu não sei para onde ir, se eu não tenho uma direção? Então, meus queridos, nós precisamos ter um alvo. Qual é o alvo, irmão Emerson, que nós temos que ter? Primeiro alvo que nós precisamos direcionar os nossos filhos é Cristo. E, através disso, eles serão bênçãos para a sociedade. Porque aqui ó, eles eram também importantes diante da sociedade, porque eles podem fazer a diferença em uma sociedade. Se forem bem instruídos, se a flecha for bem preparada. Agora, se for uma flecha desleixada, torta, sem afiar, nunca vai alcançar o alvo e o responsável somos nós, pais, que não preparamos os nossos filhos. Quando eu digo nós, porque eu também sou pai e entendo todas essas colocações, né? E nós precisamos preparar sim os nossos filhos. Estava conversando outro dia com uma pessoa e ele me disse, é por isso que os jovens não estão preparados, porque a criança cai, esfola um joelho, já vira uma tortura, né? Já vira, todo mundo acha que a pessoa vai morrer. Calma, nós temos que preparar os nossos filhos, senão eles serão presas fáceis para o inimigo, presas fáceis para o diabo. Por isso, nós precisamos preparar, e é por isso que eu disse aqui que nós precisamos ser firmes na hora da preparação. Eu não estou falando que você tem que espancar e bater em alguém, não. Eu estou falando que nós temos que ser firmes na educação, sinceros, dar as direções e as direções certas. Não adianta eu dar uma direção que vai afundar o meu filho ou a minha filha. Não adianta a gente... Eu, quando fazia visita religiosa nos presídios, né, e eu vi muito, às vezes, pai e filho na mesma cadeia. Por quê? Eu sou igual ao meu pai. Querido, que herança você está preparando? Que herança é essa que você recebeu e perdeu? Então, nós temos que, sim, estarmos atentos para todos os sintomas que estão surgindo. Nós, meus irmãos, temos que preparar os nossos filhos para toda a situação. Por exemplo, temos que preparar os nossos filhos para falar a verdade. Temos que preparar os nossos filhos para não serem subornados. Temos que preparar os nossos filhos para uma sociedade justa. De que jeito nós vamos preparar os nossos filhos se nós estamos perdendo o respeito deles? Meu querido, isso é muito sério. Vamos seguindo. Assim sendo, está sobre a responsabilidade dos pais, a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Então, temos responsabilidades espirituais, temos responsabilidades com Ele, né, na sua formação, temos responsabilidades com Ele do cultivo da fé, né, que é uma herança do Senhor, ou seja,
preservar nesses tempos difíceis. Nós temos que preservar os nossos filhos, falando a verdade. Ah, irmão Emerson, mas eu fiz tudo isso e meu filho se perdeu. Ele se perdeu, mas a mensagem foi pregada. A mensagem foi ensinada. Né? Nós educamos, né? E claro, né? Cada um vai seguir o seu caminho. Mas quando nós orientamos, ele sabe qual é a verdade. Mesmo que ele venha se afastar do caminho, ele sabe qual é a verdade, porque nós cumprimos os nossos papéis. Vamos adiante. É um assunto que se tivesse precisa de mais tempo para se falar dele, né? Vamos lá. Um mandamento como promessa para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina diante da obediência de um mandamento. O apóstolo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto, lá em Êxodo 20 e 12. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos, sim, a bênção para os filhos, na medida em que eles honram os seus pais em vida. Né? Não adianta honrar o pai depois que ele morreu, né? Que exemplo você vai seguir? Mas nós precisamos honrar eles em vida, enquanto eles estão vivos. Né? E quando ele diz aqui sobre Êxodo, e é importante que você leia, né, Êxodo capítulo de número 20 e o versículo de número 12, e eu vou ler junto com vocês também, para que a gente possa entender a palavra de Deus, né, no tocante, naquilo que ela fala. Veja, diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Se eu não honrá-los, né, se eu não respeitá-los, esses dias podem ser abreviados. Por que abreviados? Porque quando ele diz, olha, não se envolva com pessoas ruins, tome cuidado com aquilo que você põe na boca, aquilo que você vai provar, aquilo que você pode estar sendo influenciado. Não, eu já fui jovem, tá? Eu já fui desobediente, sofri as consequências. Olha, né? Já fiz diversas coisas que não agradaram os meus pais. E isso trouxe muitos males à família. Veja, né, se você quiser que eu conte esse testemunho, chama pregar lá na sua igreja, que eu vou contar esse testemunho para vocês lá. Né, de honrar e não honrar os pais. Isso pode causar muitos males, né? Pode trazer situações muito ruins. E quando isso acontece, meus queridos, é porque o filho não obedeceu. Ah, o meu pai não faz. Já viu aquela frase, né, que eu ouvia muito isso, né, que meu pai me dizia, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Infelizmente, né, isso não é seguido porque a gente faz mais por aquilo que nós observamos do que por aquilo que nós ouvimos. Então, quando você observa, por exemplo, né, um pai fala para o filho, olha, não fume, e aí o pai fuma, o filho vai entender que a prática é mais forte do que aquilo que o pai falou, porque ele está fazendo. Se o pai fala para o filho, filho, não beba, e o filho vê o pai bebendo, ora, meu pai falou, mas se ele faz é porque é bom. Veja, o exemplo é muito forte entre pais e filhos. E quando nós dermos, agora, se você der um exemplo para o seu filho e o seu filho fizer o contrário daquilo que você está falando, você pode muito bem corrigi-lo. Você pode muito bem, porque você terá moral para se expressar, para falar, para apontar.
né? Então você precisa ser um exemplo em casa, um exemplo para eles, para que eles possam ter confiança e firmeza naquilo que você está dizendo. Vamos seguindo. Mandamento e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira aos filhos. E é isso que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos. Os pais precisam desenvolver paciência, cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor, disciplina aplicada com sabedoria, proverão um ambiente em que os pais e os filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, nós precisamos direcioná-los, né, com a nossa fé. Ora, porque a fé, ela é uma evolução. A fé é uma plantinha que você vai regando todos os dias. Você tem fé, por quê? Porque você foi aprendendo a palavra de Deus, você foi ouvindo a palavra de Deus. E você vai transmitindo isso aos filhos. Agora, se você nunca lidou, nunca falou, nunca leu a Bíblia com seu filho, nunca meditou na palavra de Deus, nunca orou com seu filho, nunca mostrou para ele como é uma oração, como é que ele vai saber orar, meu irmão? Como é que ele vai saber se posicionar diante do corpo eclesiástico? Como é que ele vai saber, né, os preceitos, a vontade de Deus, se nós não o fazemos com ele? Então, nós temos que chamar, sim, a responsabilidade para nós, para que a gente possa direcioná-los e aplicar realmente a palavra de Deus. É um grande desafio, não é fácil. Não posso dizer para você que é fácil, não posso dizer para você que eu acertei todas as vezes que eu tentei. Não. Mas é prazeroso quando você vê o seu filho orando, meditando, preparando uma palavra. É prazeroso quando você vê o seu filho envolvido com as coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, também é decepcionante quando vemos ao contrário, um filho desviado, longe, mexendo com coisas erradas, né? Poxa, eu fiz de tudo, tá? E o que é que você fez? Ah, eu deixei para terceiros cuidar. Ah, eu não direcionei. Ah, a omissão. Grave essa palavra aí. Omissão. Pais e filhos omissos. E o que mais peca é um pai omisso, que vê o filho e não corrige o seu filho. Né? Outro dia eu disse aqui, né, e vale a pena a gente falarmos aqui, né, uma situação, eu ouvi isso numa história, e vale a pena a gente falar isso aqui, né, que o pai, ele pega e vê o filho derrubando um copo do bebedouro e não fala nada, ele acha que está tudo certo. E quando o filho pega aquela situação, né, ele está acostumado a fazer aquilo, a derrubar o copo, a quebrar o copo, porque o copo é de plástico, eles saíram e foram para um outro ambiente. Chegaram nesse ambiente, e aí o filho viu o copo no bebedouro, mas não era um copo qualquer, era uma taça caríssima. E ele pega aquele copo, bebe a água e joga o copo, aquela taça. E o pai quis ficar bravo com o filho. O pai quis bater no filho, mas isso é erro que acontece dentro das nossas casas. Por quê? Porque não corrigimos ele na hora que era para ser corrigido. E aí, quando acontecem as coisas, você quer corrigir de uma maneira daquilo que já passou. Então, a correção, ela precisa ser imediata. Imediata. Né? Para quê? Para que nós não venhamos ser omissos com todas as situações que possam ocorrer. Precisamos, sim,
orientar os nossos filhos, né, com amor e dedicação, mas não omissos. Diga não à omissão. E quando você é omisso, você é responsável por aquilo que você disse, por aquilo que você deixou de falar. E isso é um grande problema para pais que não orientam seus filhos. Bora seguir. Tópico 2. O cuidado com os pais e com os filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidades para com os pais, conforme o texto bíblico estudado. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus. A família, isto é, a base para a formação espiritual, moral e emocional e social dos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais incentivo e estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como escola dominical e o culto de ensino da palavra. Mas isso acontece, a igreja passa a ser a expressão do lar. E essa extensão do lar da igreja local, lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar a promessa de Deus. Queridos, veja, como que nós devemos nos posicionar diante desse cultivo da palavra de Deus. Primeiro, nós precisamos promover a palavra dentro dos nossos lares. Nós precisamos falar a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Precisamos ensinar a palavra, o evangelho aos nossos filhos. Nós já falamos aqui sobre a oração. Se eu não oro, como é que o meu filho vai orar? Como é que eu obedeço a palavra de Deus se eu não a pratico? Como é que meus filhos vão ver isso? E nós precisamos sim cultivar isso nos nossos filhos, para que eles possam se dedicar e amar também a questão da palavra de Deus. Porque o que muda o ser humano, a vida do ser humano, é a palavra de Deus, é o ensino cadenciado, exaustivo da palavra de Deus. Porque é isso que pode mudar e formar o caráter de uma criança. A criança pode se desviar? Pode, mas ela aprendeu, ela sabe orar, ela sabe se posicionar, ela conhece os valores espirituais da sua igreja, daquilo que o pai e a mãe acreditam, daquilo que é falado, daquilo que é expressado, daquilo que é orientado, e nós precisamos fazer isso. Mas eu vou obrigar o meu filho aí, querido, você tem autoridade sobre ele. A partir do momento que ele tem a consciência do que é certo e o que é errado, que você ensinou, você orientou aquilo que é certo e o que é errado, tá por conta dele. Mas você fez o seu papel, fez o seu melhor. Agora, se eu vou à igreja, deixo o meu filho na escola dominical, mas não participo dela, não vai funcionar com seu filho. Por quê? Porque nós temos que ser exemplo para eles. De que jeito eu vou ser um exemplo para meu filho? Eu vou falar para ele, levanta que você vai na escola dominical. E eu não vou. De que jeito eu vou falar para ele, eu vou te levar no curso de ensino hoje, mas eu não vou. É difícil. Por isso, nós temos que nos dedicarmos sim a essas questões. O ensino da palavra de Deus, nós não podemos terceirizar isso às professoras da EBD. Nós não podemos terceirizar isso aos professores do ensino público. Nós não podemos terceirizar isso aos pastores,
Porque você é o pastor do seu lar, você é o sacerdote do seu lar, você é o líder do seu lar. Então, cabe a nós a responsabilidade de cultivar, ensinar, né, de como fazer, de como se portar dentro de um culto, né, de como você respeitar as pessoas. Por quê? Porque isso vai cultivando no coração da criança. E a decisão, né, e muitas das vezes as pessoas querem empurrar o batismo de goela abaixo nas crianças, né? Não, o meu filho fez 12 anos e agora ele tem que se batizar. Não, ele não sabe nem o que é isso. Ele precisa entender o que é o batismo. Eu não posso simplesmente, né, emergir uma pessoa debaixo da água sem ela saber o que ela quer. A decisão não é nossa, é deles. A decisão tem que ser dos filhos para se batizarem. Veja, porque se nós decidirmos, a pessoa fala assim: por que você se batizou? Porque meu pai quis. Porque minha mãe me obrigou. Você não queria se batizar? Não. Nós não ouvimos os nossos filhos. Nós precisamos ouvir os nossos filhos. Precisamos orientar, sim, mas precisamos entender o porquê que eles não querem ir. Por que eles não querem estar na igreja? Porque já viu que nós terceirizamos todas as coisas? Né? Quando você fala assim, olha, filho, não corre na igreja. Por que, mamãe? Por que, papai? Porque o pastor não gosta. Olha, nós jogamos a culpa no pastor. Não, tem que ser diferente. Filho, não corra na igreja. Por quê? Porque eu não quero que você corra. Porque eu não gosto que você corra. Ô filho, vamos para a igreja. Por quê, mamãe? Porque senão Deus não vai se agradar se você ficar em casa. Não, quem não vai se agradar sou eu. Eu não vou me agradar de você ficar aqui. Então, querido, a responsabilidade é nossa, a educação é nossa. Grave isso aí, escreva isso aí. Se você ainda não tem filhos, se prepare. Por quê? Porque um dia você vai passar por essas situações. E aí não é o pastor, não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não. Responsabilidade é nossa, é minha. Você não vai fazer isso porque eu não quero que você faça. Você não vai quebrar esse brinquedo, por quê? Porque a mãe não quer, não, porque eu estou mandando você não quebrar. A responsabilidade é nossa. Veja, nós terceirizamos a terceiros tudo, né? É mais fácil. Não, querido. A educação a filhos não é coisa fácil. É por isso que Deus chamou homens e mulheres. É para homens e mulheres, não é para cabra frouxo. A educação de filhos não é para frouxo. É para pessoas que tenham entendimento da sua responsabilidade como pai. Porque, não sei com você foi assim, mas quando nasceu o meu primeiro filho, quando o Rubens nasceu, que eu vi aquela criança, aquilo virou uma chave na minha cabeça de responsabilidade, de senso de responsabilidade, de provisão, de trabalho, de edificar, de prover. Querido, isso precisa acontecer na sua vida. Deus está chamando homens e mulheres que têm um propósito de quê? Cuidar dos seus filhos. Meu Deus, isso é forte, hein? Vamos seguindo. A prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora o texto bíblico que fale sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, cônjuge. Segundo, os filhos. Terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é a minha responsabilidade? Meu cônjuge, minha esposa, né, o seu esposo.
e assim por diante. Esse é a primeira responsabilidade. Depois, meus filhos, né? Eu sou responsáveis por ele. Depois, a igreja. Ora, eu não posso colocar a igreja além dos meus filhos, além da minha esposa. E nós vimos muito isso. Pessoas que abandonaram a casa. Não, onde você foi? Ah, eu fui fazer visita. Ah, o marido chega para comer em casa, almoçar, o jantar. Ah, não tem nada pronto, porque eu estava fazendo a obra de Deus. Tá. E a sua obra com a sua casa? Né? Chega o final do mês, cadê o dinheiro para pagar as contas? Não tem. Por que não tem? Porque eu não fui trabalhar alguns dias desse mês e faltou o pagamento. Faltou. Querido, a responsabilidade é nossa. Cabe a você, líder, pai, entender essas coisas. Eu tenho que prover. Há momentos de prova. Sim, há momentos de prova. Há momentos que são situações aleatórias. Mas isso passa. Você não pode viver uma vida inteira vivendo de migalhas. Há um momento que você tem que se levantar e dizer, olha, minha responsabilidade é isso que eu vou executar. Por quê? Porque eu sou o mentor dessa casa. Veja, educar os filhos. Olha o que diz Provérbios. Provérbios. Vamos lá para o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 22. Capítulo de número 22, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Querido, cabe a responsabilidade a nós do que? Ensinar o caminho. Querido, instruir o menino no caminho. É no caminho. Não é apontar o caminho e dizer, segue aí. Esse é o caminho. Não, não, não. É no caminho. É com ele. O caminho é esse. Segue o caminho que eu estou seguindo. Eu tive uma experiência uma vez, numa empresa que eu trabalhei, né? Eu era o responsável pelo setor. E quando eu sempre pegava aquela pessoa faltando um EPI, uma luva, um óculos, né, um protetor auricular, eu falei, cara, me ajuda. Porque todas as vezes eu tenho que vir aqui tratar com você que está te faltando alguma coisa. E não é porque está faltando para você, não, é que você não usa. Aí ele falou assim, não, mas fulano, eu falei assim, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa? Vamos. O dia que você me vê sem um EPI aqui na oficina, você fica sem ele. Mas eu nunca te vejo sem EPI. Eu falei assim, então por isso, segue aquilo que eu estou te falando para seguir. Por quê? Porque eu sou o exemplo para você. Se eu sou um exemplo para você, faz aquilo que eu estou fazendo. Querido, assim nós temos que ser com nossos filhos. Temos que ser o exemplo para eles. Como é que eu vou falar para ele? Filho, não minta. Se eu sou o maior mentiroso. Filho, não propague coisas alheias. E eu sou o maior propagador. Filho, não roube se eu roubo nas mínimas coisas. Filho, querido, a responsabilidade é nossa. Ensina o menino no caminho, é do lado. É assim que você tem que fazer, garoto. Tá vendo? É assim, ó. Faça desse jeito e seja feliz. Vamos seguir. Disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar os seus filhos. Contudo, como também mencioná-los anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo, aquilo que nós já falamos,
para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve correr a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o fato e a demonstração do carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança num relacionamento familiar. Querido, aqui ele expressa da seguinte forma, né? De você elogiar também os bons feitos. Por quê? Você ser só firme demais, sem agradecimento, não é bom. Por que não é bom? Porque isso foge com aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Porque quando nós aprendemos, né, e conseguimos orientar os nossos filhos, isso é muito bom. Quando você vê o filho fazendo algo errado, você vai lá e chama a atenção. Ó, não se pode fazer dessa forma. Mas quando você vê fazendo certo também, vai lá e diga para ele: parabéns, é desse jeito que eu quero que faça. É desse jeito que você tem que fazer. Para quê? Para você não ser repreendido. Para que você não seja penalizado, né? E isso é muito importante que aconteça. E quando nós vemos aqui, ó, João, faz referência aqui na lição, João 13 e o versículo de número 15, diz assim, ó, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus dizendo, olha, eu sou o maior exemplo para vocês. Ser também um exemplo para os demais. Seja um exemplo para os seus filhos. Para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Então, eu preciso gerar isso neles. Eu preciso que eles tenham essa percepção, né, daquilo que está acontecendo, né, de, oxa, meu pai me honrou na frente dos seus amigos. Nossa, meu pai me elogiou, né, eu fiz algo certo e ele me elogiou, mostrou, meu pai se importa, né? Isso é importante você trazer à tona para que os seus filhos entendam, né, todas as coisas. Fez errado? Corrija. Fez certo? Aplauda. Isso é honrado entre pais e filhos. Aí fala sobre a demonstração de carinho e afeto, né? Que também precisa existir, né? Você precisa dizer o quanto ama os seus filhos. Às vezes eles querem ouvir. Eu presenciei algo uma vez, né? Eu estava num estabelecimento comprando no estabelecimento do meu irmão, comprando, não lembro se era uma torneira, uma coisa assim. E o pai chamando a atenção da filha, né? E a filha falou assim: ah, eu acho que eu vou cortar meu cabelo. E o pai falou assim: não, né, você não pode cortar seu cabelo, né? Seu cabelo é muito bonito, né? É longo, é bem tratado. Não, assim, quem sabe você presta atenção em mim. Olha o que a filha falou para o pai. Por quê? Chamando a atenção. Será que nós estamos dando atenção aos nossos filhos, atenção devida? Ou nós estamos mais preocupados com aquilo que está sendo postado? Ou nós estamos preocupados mais com as nossas redes sociais? Ou nós estamos preocupados mais com aquilo que vão dizer? É o filho do fulano, é o filho do Bertano, é o filho do pastor, é o filho do evangelista. Meu irmão, se nós não educarmos os nossos filhos corretamente, vão dizer por quê? Porque nós estamos sendo negligentes com a nossa casa. Como é que nós seremos exemplo para a igreja? Forte, né? Vamos seguindo. Bênçãos pais e filhos. Deixa eu ver que hora que é aqui já. Meu Deus, falei demais já. É um assunto muito propício. Né? É um assunto que precisa ser falado mais vezes na igreja. Mais vezes na igreja, né? E precisa ser falado. A bênção para
posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa de derramamento do Espírito, bem como a bênção de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito para os nossos filhos. Querido, nós temos que chamar a atenção aqui que a promessa de Deus é para nós, é para os nossos filhos. O derramamento do Espírito Santo é para os nossos filhos, mas, infelizmente, nós não estamos direcionando eles a isso. Meu irmão, nós não estamos direcionando eles a amarem o Espírito de Deus, a serem participantes da promessa de Deus. Abra os olhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor, porque depois que eles pegam uma certa idade, fica difícil você não, você tem que amar Jesus, não, você tem que mostrar o amor de Cristo para eles desde cedo. Vir de fora é uma coisa, mas aqueles que estão na igreja precisam entender o amor de Deus, o porquê Jesus morreu. Não já estão na igreja, são pais de crente. E daí, pai de crente, o crente não faz crentinho. Deus não tem netos. Grave isso aí. Deus não tem neto, apenas filhos. Apenas filhos. Meu irmão, se você não fizer com que o seu filho entenda que Deus é pai, ele nunca vai amar a Deus. Forte, hein? A família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente de nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas, estabelecem uma vida de compromisso com o Senhor. Com o Senhor Jesus, né? Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos e a nossa família a cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar, que em nossa família e os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem as suas lutas e dificuldades para se tornem temas nas nossas intercessões no lar. A nossa família deve ser um lugar onde os nossos filhos sejam abençoados, né? E aqui ele fala sobre a gente promover essas bênçãos espirituais para os nossos filhos, entenderem a presença de Deus, vocês chorarem na presença de Deus junto com seus filhos, eles verem a presença de Deus em nós. Se os nossos filhos vê a presença de Deus em nós, quem nós somos, de quem nós representamos. Agora, se nós não representamos nada para eles, como é que eles vão ver isso em nós? Né? Se nós não fizermos um culto no lar, uma leitura bíblica, uma oração em família, né? Uma oração diante da mesa de jantar, da mesa do almoço, do café da manhã. Se isso não é uma prática entre nós, meus irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor, para que isso possa acontecer nos nossos lares. Vamos seguir, que meu tempo já foi. Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os seus filhos se sintam protegidos em cada etapa no desenvolvimento, ou seja, quer na infância, quer na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nossos jovens devem encontrar em nós as palavras sábias, ânimo e que nos instruam diante das suas lutas, tribulações. É tempo de nossa família ser o lugar em que a vida de nossos filhos sejam protegidas dos ataques do maligno. E aqui, meus irmãos, né, nessa parte de proteger, né, nós temos sim, é obrigação nossa, proteger a integridade deles, proteger a hombridade deles,
proteger ele dos males ameaçadores que estão aí fora. É nosso dever, né? Mas nós não podemos deixar que eles não se frustrem. Eles precisam se frustrar, sim. Eles precisam receber não, sim. Quando você diz um não ao seu filho, você tem que explicar para ele o porquê do não. Por que você está dizendo não? Pai, por que eu não posso ir naquela festa? Por que eu não posso ir num prostíbulo? Por que eu não posso ir? Você não pode ir por causa disso. Porque eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu amo a Deus. Por que eu não posso fazer tal coisa? Não é que você não pode fazer. Você não pode fazer porque você ama a Deus acima de tudo e essas coisas vão te afastar de Deus. Meu irmão, nós temos que orientar, mostrar, né? Identificar. Nós temos que, se alguém fizer mal aos nossos filhos, temos que sim agir, sim. Temos que procurar as medidas cabíveis, sim. Mas a frustração faz parte da educação dos nossos filhos. Amém, meus irmãos? Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estaremos orando por você. Uma bênção para o seu lar, uma bênção para a sua família. Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-los de uma maneira muito poderosa. Tá certo? Deus abençoe. Ore comigo. Querido Deus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta aula. Que nesse próximo domingo, as pessoas possam ser impactadas pelo poder da tua palavra, tanto jovens, como crianças, como pais. Senhor, que o Senhor possa fazer algo maravilhoso nas famílias. Traz de volta, Senhor, o respeito, o amor, a dedicação. Espírito Santo, trabalha em nossas vidas para que possamos cuidar da nossa família. Te agradecemos, ó Deus, por esta grande noite, por esta grande oportunidade de falarmos a tua palavra. Amém, meus irmãos? Beijo no coração, Deus abençoe você e nós nos encontramos aqui no nosso plano de leitura na próxima quinta-feira. Nós estamos falando sobre as portas que foram restauradas no livro de Neemias. Um abraço e até lá, em nome de Jesus.